Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao primeiro culto de ceia no domingo de manhã. Glória a Deus! Igreja Batista Restaurando o Amor de Tijuca. Glória a Deus! Quando era mais jovem, né, eu sempre fui apaixonado por um esporte que é o ciclismo, né? Então talvez eu fui um dos únicos da história de São João Batista a ter disputado, acho que 4 jogos abertos, né? Representando a cidade no ciclismo e também no mountain bike e também no triatlon. Tive esse feito, né, de disputar uma prova de triatlon nos Jogos Abertos em Itajaí, né? Porque a equipe de triatlon que tinha sido escalada, um deles era o esposo da minha nutricionista na época, tinha uma nutricionista de Florianópolis, e o marido dela era piloto de avião da Vale, e ele era nutricionista, ele era triatleta. E a gente desenvolveu uma amizade, e como ele não conseguia se inscrever para disputar os Jogos Abertos por Florianópolis, porque lá o caminho é mais estreito, ele falou comigo: ó, tu tem amizade lá com o presidente da CNL de São João Batista, né, Sebastião Melo, fala com ele, para ver se ele consegue inscrever a gente. Eu tenho uma turma aí do triatlon e a gente vai disputar por São João Batista. Não tem problema, eu e o Sebastião, a gente era amigo da onça. Falei com o Sebastião, não, amigão, né, a gente era muito amigo, até hoje, né. Esses dias eu estive visitando ele é um fã meu, eu tenho fã, misericórdia. E aí falei com o Sebastião: não, pode deixar, vamos fazer, vamos escrever aí. Sebastião foi lá, escreveu o pessoal, né? A equipe de triatlon. E era por equipe, né? E chegou no dia da prova, um dos atletas da equipe ficou doente lá, não sei o que aconteceu. E aí liga o Sebastião para mim: Cristian, pelo amor de Deus, tu tens que socorrer a gente. Eu disse: como assim? Não, é porque um dos atletas da equipe ficou doente, ele não vai poder correr. E se a equipe não estiver completa, a gente vai ganhar uma multa e vai ficar não sei quantos anos sem poder disputar na mesma modalidade. Então agora a única esperança é que tu venha substituir o atleta que está machucado. Eu disse: Sebastião, mas olha, natação eu nado uma vez por ano quando eu vou na praia. E quando eu vou, né? E correr a pé faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Bicicleta não tem problema. Mas aí, não, mas pelo amor de Deus, traz a nossa esperança. Então tá bom, seja o que Deus quiser. Eu nunca vou me esquecer, eu saí da água e o último, né? Acho que eram 2 quilômetros de natação, uns 40 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida a pé. E que as mulheres que largaram 1 minuto depois dos homens na natação, as mulheres me alcançaram dentro d'água. Eu só olhava para o lado assim, eu vi, parecia que estavam uns golfinhos passando do meu lado. Eu disse: o que é isso? É peixe? As mulheres me alcançando dentro d'água. Eu fui o último a sair da água. Não, e quando eu saí da água, você tem que pegar e tem que botar um macacãozinho, assim, que tem a numeração, né? Cada um tem um número. Quem que disse que eu conseguia botar o macacãozinho? Eu saí da água, os meus 2 braços estavam tão destruídos de tanta força que eu vi para tentar alcançar aquelas mulheres lá, que eu saí da água com os braços paralisados, assim, né? O trabalho que eu passei para botar aquele macacãozinho. Mas, como segundo o esporte é o ciclismo, né? Aí no ciclismo era o meu forte, né? Aí no ciclismo eu consegui alcançar alguns atletas, né? Consegui recuperar. E aí recuperei, já não estava mais em último, né? Graças a Deus. E aí veio a corrida a pé. Meu Deus, agora é o grande desafio, né? Você já tinha nadado, já tinha corrido agora, a corrida de bike, e agora vinha a corrida a pé. Graças a Deus que eu tinha torcido, né? Meu irmão lá, o pastor Mike, estava lá, e ele gritava: vamos, e eu lá: vem cá, seu filho da mãe, tu não sabe o que eu estou passando aqui, vamos. E a torcida ajuda, né? Graças a Deus, consegui completar. E a nossa equipe na época ficou entre 5, por causa da pontuação, né? Teve equipe lá que teve atletas que desistiu. E aí na pontuação, como tinha um lá da equipe que desistiu, acaba perdendo ponto, né? E como a nossa equipe, todo mundo completou, até eu,
A equipe ficou entre os primeiros lá do estado, né? Então esse foi um dos meus feitos. Mas essa é a tua qualidade, pode não... É a perseverança. Amém. Eu tenho esse dom, é o dom da perseverança. Eu fico em último, mas não desisto. Mas eu já nem sei mais porque estava contando essas coisas. Isso era para vocês rirem, né? Deve ser a anestesia da pregação, né? A pregação de certo vai ser forte. Mas enfim, amados. Deus é bom e o diabo não presta, né? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estava contando os atos do pastor Cristo, né? Vamos contar os atos dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do versículo 37. Atos 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa palavra, essa inspiração que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Queremos declarar que o Senhor tem total liberdade para agir, para fluir nesse ambiente. Fique à vontade, Espírito Santo, e vem ministrar à tua igreja, aos nossos corações nessa manhã, o que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo para esse tempo, para essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus colocou no meu coração o desejo de ministrar sobre um tempo de primeiro amor. Uma das minhas mensagens, né, ao longo dos anos em que a gente serve a Deus, em que a gente pastoreia, tem sido o tema do primeiro amor, né? E hoje eu quero botar vivendo dias de paixão por Jesus. Eu quero botar o tema da mensagem: vivendo dias de paixão por Jesus. Eu ministrei há um tempo aqui em Tijucas, que uma vez, quando eu tive a oportunidade de pesquisar no dicionário o que significa essa palavra paixão, né? Ou estar apaixonado por Jesus, e a gente acabou de ler o texto de Atos dos Apóstolos de maneira proposital, né? Porque eu vejo aqui o retrato
a visão, o modelo de uma igreja apaixonada. Como que era o início de tudo, né? Às vezes a gente canta, né? Faz tempo que a gente não canta aqui, né? Quero voltar ao início de tudo, rever, como é que é? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Então, viver as primeiras obras, né? E aqui, nesse texto de Atos, eu vejo aqui um modelo da igreja das primeiras obras, a igreja do primeiro amor, o início de tudo, né? A letra da música diz: quero voltar ao início de tudo. E aqui para mim foi o início de tudo, aqui quando a igreja ela começou a se formar. E quando a igreja ela começou a se formar, ela tinha algumas características, a gente vai estar vendo daqui a pouco aqui. E ao longo do tempo, se a gente for ser clínico aqui, cirurgião, a gente vai descobrir que algumas dessas características têm se perdido ao longo do tempo. Hoje de manhã aqui, a gente está resgatando, né, graças a umas figurinhas aí que foram usadas por Deus para ter inspiração, a gente está resgatando um dos princípios aqui da igreja do primeiro amor, que era essa situação de estar juntos partindo o pão, com alegria e singeleza de coração. Essa parte da alegria e singeleza de coração aí não pode faltar, né? Então o que a gente vai fazer aqui hoje de manhã, a gente vai ter uma ceia e depois a gente vai almoçar junto e vai ter um tempo de estar junto, um tempo de comunhão, que não faz muito tempo a gente teve lá em Canelinha também. Agora, a igreja primitiva, ela tinha isso constantemente, né? A gente está fazendo aqui com intervalo, menos de intervalo de um mês. Vocês vão perceber, eu já vou profetizar, que ao final da programação, como é bom, né? A Bíblia diz, né, como é bom estar juntos, unidos os irmãos, né? É como o orvalho que desce do Monte Hermon, é como o óleo precioso que escorre da cabeça de Arão, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, tá junto, é certeza que Deus vai ordenar a bênção. Amém. Né? Por que vocês acham que o diabo não quer a união? Por que o diabo quer destruir o casamento? O diabo quer destruir a sociedade? O diabo quer destruir as amizades? O diabo quer destruir a união? Por quê? Porque onde há união, Deus ordena a bênção. E onde há divisão, aí não tem bênção, tem outra coisa, tem maldição. Que o oposto da bênção é a maldição, né? Então, amados, eu falava outro dia aqui que quando eu fui pesquisar no dicionário o que significava a palavra paixão, ou estar apaixonado, eu fiquei surpreso que eu encontrei lá a palavra, me socorre aí, a palavra fanático, né? Foi um dos significados da palavra apaixonado, é a palavra fanático. E eu fiquei muito surpreso naquela época quando eu descobri isso, porque é muito comum pessoas que realmente são dedicadas, fervorosas na obra de Deus, elas serem chamadas de fanática. Olha lá, o fulano é fanático, a Gabi é fanática. Só quer saber de igreja. Abre a boca para falar, não tem outro assunto. Então a pessoa é fanática, virou fanática, né? Claro que o fanático não é religioso, tá? Porque religioso é outra pregação, né? Então, só que no dicionário, o principal significado da palavra apaixonado ou paixão é sofrimento. Paixão significa sofrimento. Ou também uma série de sofrimentos, uma série de tormentos. Esse é o significado da palavra paixão, de onde deriva a palavra apaixonado. Porque apaixonado é viver uma paixão por alguém. Quem aqui está apaixonado por Jesus? Então, se eu estou apaixonado por Jesus, eu tenho que viver uma paixão por Jesus. E se paixão significa uma série de sofrimentos, ou uma série de tormentos, significa que uma pessoa apaixonada, ela precisaria estar disposta a sofrer por amor ao seu Jesus. Coisa que eu estou entendendo. Por que o filme, né?
se chama Paixão de Cristo, o filme de Jesus que mais marcou época nos últimos anos. Até o dia de hoje, acho que ainda está lá na Netflix, né? O filme de Mel Gibson, que quem assistiu, eu recomendo que assista de novo. Por que é Paixão de Cristo? Alguém já se perguntou? Por que o nome do filme se chama A Paixão de Cristo? Alguém aqui se fez essa pergunta? Porque paixão significa uma série de tormentos. Então, a paixão de Cristo é uma série de tormentos que Cristo passou. Ou quem lembra o que Jesus passou até chegar à morte? Desde o momento que ele foi preso, traído, com aquelas moedinhas de prata, até chegar na cruz, quanta humilhação ele passou, quanto sofrimento, chicotadas, desprezo, abandono por todos os seus discípulos, rejeitado por todos, a própria família dele não conta que estava ali do lado dele. A única pessoa que a Bíblia diz que estava do lado dele ali na cruz era Maria Madalena e João. Cadê os outros? Onde é que está a multidão? A multidão que teve a multiplicação do pão, a multidão que comeu a multiplicação do peixe, a multidão que foi curada de tantas enfermidades que Jesus curou. A Bíblia diz no Evangelho de João, no último capítulo, que se fossem escritos neste livro todos os milagres e feitos que Jesus fez, não caberia no livro. Você consegue imaginar quantos milagres Jesus fez? E aí na hora difícil de Jesus, cadê o povo? Onde é que está esse povo? Que recebeu cura de paralisia, cura de cegueira, cura de tudo que é tipo, desapareceram. Porque não é todo mundo que aguenta estar do lado de uma pessoa apaixonada. Porque a pessoa apaixonada, ela é alguém que está disposto a se sacrificar, alguém que está disposto a ser humilhado, alguém que está disposto a ser perseguido, alguém que está disposto a sofrer por uma causa. E Jesus veio a este mundo já com um destino traçado. Eu vim para morrer. Jesus não veio para viver, veio para morrer. Nós queremos viver, mas Jesus não veio para viver, ele veio para morrer e dar a vida pelos seus. E ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E ele veio para isso, e ele estava focado, ele estava fanático. E por isso, ele foi até o fim com a sua missão. Né? Ele foi até o fim. Jesus era uma pessoa extremamente focada, autorresponsável. Agora eu vou falar umas palavras lindas aí que eu aprendi no curso. Uma palavra diferente. Jesus era autorresponsável, totalmente focado. Né? Se fosse na linguagem do autismo, eu vou dizer que ele tinha hiperfoco. Não tinha TDAH, mas tinha hiperfoco. Estava focado na cruz. Né? E ninguém tirava ele daquele lugar. Por quê? Porque ele era apaixonado por Deus, pelo Pai. Né? E pessoas que caminham ao lado de Jesus, pessoas que trilham o mesmo caminho de Jesus, vão enfrentar também, nas suas devidas proporções, algumas das coisas que Jesus sentiu: desprezo, rejeição, perseguição, abandono, medo. São sentimentos de que pessoas que caminham com Jesus, ou trilham o caminho de Jesus, que estão apaixonados por Jesus, vão ter que aprender a lidar com esses sentimentos. Por que nunca na história se falou tanto de inteligência emocional? Eu não sei vocês, mas nos últimos 5 anos é só o que a gente escuta falar no meio evangélico, no meio cristão. Inteligência emocional, inteligência emocional. Né? Os coaches do momento, né? Acabei de participar de um curso de inteligência emocional, é o tema-chave. Né? Por quê? Porque o ser humano é feito de emoções. E o diabo trabalha pesado para destruir as nossas emoções. E as nossas emoções precisam ser saudáveis. Só que antes delas se tornarem saudáveis, nós vamos precisar aprender a gerir elas, gestar elas. E quem segue Jesus vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Porque estar apaixonado implica em
lidar com essas coisas, com esses sentimentos. Um dos outros significados da palavra paixão no dicionário é uma agitação de alma, como o amor ou como o ódio. Quando a pessoa está extremamente amando ou extremamente odiando, isso é uma paixão. Por quê? Porque é um agito de alma forte. Então, um agito de alma forte é considerado uma paixão. Pode-se dizer, eu me atreveria a dizer que na morte de Lázaro, quando a Bíblia vai dizer que Jesus se perturbou no espírito, eu imagino que a gente pode traduzir essa perturbação. Eu não fui fazer exegese do texto, ver o grego, qual que é o significado mais aproximado, mas perturbação de espírito, o que é? Uma agitação de alma. E se agitação de alma e paixão é a mesma coisa, então pode-se dizer que Jesus sentiu paixão por Lázaro. Por quê? Porque ele amava Lázaro. Quando você ama alguém, você sente paixão por ela. Quem aqui já sofreu por causa de amor? Quem aqui já sofreu por causa do marido? Quem aqui já sofreu por causa da esposa? Se você ama, você vai sofrer. Porque o amor é sofredor. Eu sempre digo, eu duvido desse tipo de amor quando a pessoa perde um ente querido e ela não sente nada. Ah, foi morar no céu, vamos fazer uma festa, glória a Deus. Amém. Amém. Mas se eu tenho sentimentos, por mais que eu sei que o irmãozinho e a irmãzinha foi morar no céu, eu vou sentir a dor. Eu vou sentir porque eu tenho sentimentos. E se eu tenho paixão, se eu amo aquela pessoa que partiu, eu vou sentir dobrado. Agora, se eu não sinto nada, aí claro. Por isso que eu duvido desse sentimento. A pessoa que não sente nada quando alguém partiu, é porque, vamos falar a verdade, né? Não amava tanto assim. Porque se ama, vai sentir. Que o amor, ele é sofredor. Amém, queridos? Agora, para não estender muito a minha mensagem aqui nessa manhã, Deus colocou no meu coração duas características principais de uma pessoa apaixonada. Aqui, o texto de Atos dos Apóstolos, ele dá aqui, detalhadamente um resumo de tudo, de todos os ingredientes ou de todos os componentes que uma igreja apaixonada vive. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos. Perseverança na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Perseverança na comunhão. Perseverança no partir do pão. Perseverança nas orações. Perseverança no temor. Perseverança em ser usado por Deus. Aqui diz que muitas maravilhas e sinais aconteciam, porque era uma igreja proativa, era uma igreja que agia, era uma igreja que colocava a mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados, e por isso maravilhas e sinais aconteciam. Não era uma igreja que, vocês oram por mim? Não, era a igreja que era orar. Não precisa orar por mim, não, deixa que eu oro, eu quero orar, é comigo mesmo, quem está doente aí, Era uma igreja que tinha tudo em comum. Ninguém era dono de nada, ao ponto deles vender as próprias propriedades e bens e repartir com quem tinha necessidade. Hoje em dia, quando é que foi a última vez que você viu alguém vender uma propriedade para repartir com os irmãos da igreja? Quando é que foi a última vez? Me conta. Segundo a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias. Todos os dias? Todos os dias no templo. No templo e depois partiam pão nas casas, Que era uma igreja que se reunia no templo e reunia nas casas. Hoje em dia, irmãos, a gente aqui tem um culto uma vez por semana e uma célula uma vez por semana. Vai que tem alguém que acha que é muito. Olha para a igreja do primeiro amor. É todos os dias. Louvando a Deus, caindo na graça do povo. Era uma igreja que louvava. Eu imagino que eles eram tão entusiasmados, eles eram tão cheios de Deus, eles eram tão alegres, tão felizes, Gente apaixonada, irmão.
Você já viu uma mulher apaixonada? É lágrimazinha nos olhos, né? Ganha uma florzinha do mato e já chora. O marido não tem dinheiro para comprar, né? Tá que nem eu no dia do aniversário de casamento. A minha esposa que pagou. Misericórdia, essa parte da gravação depois ele corta. Mas a mulher apaixonada ganha uma florzinha do mato. Meu Deus, ele não lembrou de mim, né? Florzinha do mato. E a florzinha do sushi também. Isso é uma outra pregação. Já vem no sushi a florzinha, na decoração. Então, amados, eu anotei aqui pelo menos 2 pontos principais, para não estender muito. Pelo menos 2 pontos principais para mim me certificar que eu realmente estou vivendo uma paixão por Jesus, que eu estou disposto a sofrer por Ele. A Gabi ministrou aqui uma palavra de oferta faz uns 15 dias. João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E que é o grão de trigo que tem que morrer, irmãos? Para que a vontade de Deus seja feita? Somos nós. Eu preguei um tempo atrás aqui sobre o jardim do Getsemane. Jesus, quando estava ali no momento mais difícil, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, como eu estou apaixonado, e uma pessoa está apaixonada, ela está disposta a sofrer, né? Porque paixão significa sofrimentos por amor a alguém. Ela está disposta a sofrer por amor a alguém. Então, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas como eu estou disposto a sofrer, todavia seja feita a tua vontade. Quantos estão entendendo? Ou seja, morra eu e todos sejam salvos. E Jesus foi para a cruz. Quando Judas deu um beijinho nele, né, para identificar quem era o Messias, porque ninguém nem conseguia saber quem era ele, tão parecido que ele era com todo mundo, tão comum que Jesus era, precisou do beijo com Judas. Jesus disse: vocês estão preocupados, vocês estão pensando que eu vou fugir? Estou aqui, ó, estou rendido, né? A Bíblia diz em Isaías 53, como uma ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores e ele não abriu a boca. Jesus não se defendeu, Jesus se rendeu. Vocês me querem, estou eu aqui, ó, pode levar para o abatedouro, pode levar. Pessoa apaixonada não foge da cruz. Pessoa apaixonada não foge da dor. Ela sabe que ela vai enfrentar a dor. Ela precisa enfrentar a dor. Só que eu quero lembrar aos senhores e senhores que sempre depois da crucificação vai haver uma ressurreição. Amém. Então, todo mundo que sofre por amor a Jesus, ali na frente tem uma recompensa. Porque Jesus, amados, ele é muito bom, não fica devendo nada para ninguém. E sempre ele tem um escape, um descanso, uma cura e uma recompensa para aqueles que estão seguindo o caminho da cruz. Porque ele sabe que a nossa estrutura é de pó e que a gente não vai aguentar só cruz, a gente não vai aguentar só lágrimas, a gente não vai aguentar só sofrimento. Desculpa aí se a pregação está muito forte. Depois vem o suquinho, depois o lanchinho, aí recupera, hidrata, né? Então Deus, sabendo que a gente não vai suportar só dor, então tem os momentos de refrigério, tem os momentos de alegria, tem os momentos de honra. Amém? Glórias a Jesus. Então, 2 pontos principais de uma pessoa apaixonada. Primeiro, número 1, se eu realmente amo a Jesus, estou disposto a morrer por Ele, se eu estou vivendo uma paixão por Jesus, em primeiro lugar, eu preciso demonstrar minha paixão por Ele através de atitudes. E aí, a atitude que mais expressa a minha paixão por Ele é o tanto de tempo que eu invisto na minha intimidade com Ele. Lembra? Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar com Ele. A melhor parte é estar aos pés dele. O que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus sempre quis que o ser humano andasse com Ele. Lembra quando ele vinha lá na viração do dia conversar com Adão? Porque Deus sempre quis relacionamento, desde a fundação do mundo. Por que Deus ficou triste quando ele percebeu que o ser humano queria um rei?
Nós queremos um rei, queremos um rei. Foi todo mundo lá dentro do profeta Samuel. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos. E aí Deus deu um rei para eles. Mas vocês acham que Deus queria dar rei para o povo? Deus nunca quis dar rei para o povo. Porque Deus sempre quis ele ser o rei. Ele queria ter intimidade, ele queria governar o planeta Terra através de um relacionamento de intimidade que se perdeu com o pecado. Mas a mentalidade de Deus não mudou. Eu, como pastor, eu preciso ter o bom senso e o temor de me submeter a Ele através de uma vida de oração, para que não seja eu a querer administrar a obra dele, porque se eu botar o meu dedinho na obra dele, eu vou estragar tudo, porque eu sou um vaso de barro. Agora, se eu me humilhar e me render e dizer: Senhor, usa vasinho de barro aqui, faz o que tu quiser, só me usa, aí vai fluir, porque a obra é dele. Ele não quer que eu seja o rei, ele quer ser rei através da minha vida, ele quer ser rei através da tua vida. Sim. Amém? Então o projeto número 1 de Deus sempre foi a intimidade. Lembra quando ele fala, Jesus fala no Sermão da Montanha: muitos pregarão em meu nome, vão expulsar demônios, curar enfermos, e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, eu nunca conheci vocês. Ou seja, eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca tive relacionamento, vocês nunca tiveram tempo comigo. Curava no meu nome, expulsava demônio, fazia tudo no meu nome, mas intimidade comigo não tinha. Então Deus quer intimidade. E a intimidade, ela acontece através de uma vida de oração, meditação na palavra, de jejum. Então isso são disciplinas básicas da vida de um cristão. Eu preciso ter tempo de oração, tempo de meditação. Claro que hoje a gente tem Bíblia em áudio, Bíblia papel, tem pregação, tem louvor, tem ótimos livros, né? Não vou ser religioso, amados, dizer que então, tem que ser a Bíblia no horário tal, do horário tal. Não, Deus não é religioso, não importa o dia. Tem gente que acha que Deus só fala na madrugada, tem gente que acha que tem que ser o horário do meio-dia. Não, o véu do tempo se rasgou, não existe hora. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Em que hora do dia? De manhã, à tarde, de noite ou de madrugada? Qualquer hora. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Se você tem tempo de manhã, busca de manhã. Tem tempo à tarde, busca à tarde. Tem tempo à noite. Se só tem tempo da madrugada, então vamos para o sacrifício. O importante é que eu tenha tempo com Ele. Porque tudo que eu faço para Ele, que é o ponto 2, tem que ser fruto do meu tempo com Ele. Porque quando eu passo tempo com Ele, eu vou conhecer o coração dele. E quando eu for representá-lo, eu vou representá-lo de uma maneira assertiva. Por quê? Porque eu não conheço Ele apenas de ouvir falar. Eu conheço Ele de com Ele andar. Por isso que quando as pessoas ouvirem eu falar dele, elas vão saber: ele estava com Ele. Amém. Ele anda com Ele. Amém. Lembra? Eu pregava na nossa célula sexta-feira lá em São João Batista, que quando Pedro negou a Cristo, ele disse: não, eu não conheço esse Jesus aí, eu não conheço. Mas as pessoas disseram: não, mas você parece com um dele, o teu jeito é o jeitinho dele. E aí quando Pedro negou a segunda vez: não, eu não conheço ele, eu nem sei quem ele é. Não, mas o teu jeito é igual ao dele, o teu jeito de falar, o teu jeito é parecido. Você é o dele. E na terceira vez, né, Pedro disse: não, eu nem conheço esse cara aí, esse Jesus de Nazaré, eu não conheço. Mas como assim? Tu fala como ele, tu gesticula como ele, tu caminha como ele. Ou seja, Pedro estava tão impregnado de ficar ali 3 anos e meio caminhando com Jesus, andando com Jesus, que ele já não conseguia mais disfarçar. Por mais que ele falou que ele não conhecia Jesus, mas ele não conseguia omitir a verdade de que ele andava com Jesus. Não estou entendendo? Então, que a gente possa estar tão próximo de Jesus, que as pessoas lá fora consigam perceber: não, ele é um deles. Ele não é comum, porque ele é diferente. Porque ele caminha com Jesus, ele anda com Jesus, ele se relaciona com Jesus.
2, uma pessoa que realmente vive a paixão por Jesus, ela precisa amar o que Jesus ama. Em Lucas 14, eu quero ler esse texto. Lucas 14, do 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24, a parábola da grande ceia. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois, tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dê por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dês por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir na ceia da Igreja Batista Restaurante do Amor no domingo de manhã. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas do seu senhor. Então o dono da casa, indignado, meu Deus, parece até o pastor Dossi. Não, desculpa, eu nunca vi ele assim. Indignado, disse o seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito, como mandaste, mas ainda tem lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos nivelados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meu Deus, diga misericórdia. Misericórdia. Já pensou se Jesus fosse fazer assim, ó, as pessoas que foram convidadas para a ceia de domingo de manhã, eu vos digo que nenhum deles provará a minha ceia. Meu Deus, tá louco. Ô louco meu, como dizia quem que falava isso. Então, amados, o que a gente vê aqui nessa parábola da grande ceia? O apaixonado, ele vai às últimas consequências na missão. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que passa tempo com Jesus para viver a missão da igreja. E a missão da igreja é fazer discípulos. Ir por todo mundo e fazer discípulos. E todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é convidar as pessoas para a grande ceia que um dia vai acontecer. Aqui hoje de manhã a gente vai ter uma pequena ceia, que é uma alusão, um ato profético da grande ceia que um dia vai acontecer nas mansões celestiais. Amém? A gente está treinando aqui. Agora, a exemplo do que acontece aqui, ou do que está acontecendo aqui, vai acontecer um grande dia. Muitas pessoas lá fora têm dito, né? Não, eu acabei de adquirir um terreno, eu acabei de comprar uma junta de bois, eu acabei de fazer tal coisa, agora eu não posso. Né? O outro vai dizer: não, eu acabei de casar, agora eu não posso. O outro vai dizer: não, mas eu tenho um compromisso tal, eu troquei de emprego, agora eu não posso. Então, o ser humano, amados, a gente aprendeu no curso que a gente fez, né? O ser humano é especialista em contar historinha. O ser humano é especialista em dar desculpa. Pessoas apaixonadas não dão desculpa. Pergunta para a Gabi lá no trabalho dela se ela pode dizer para o patrão dela, todo dia dá uma desculpa diferente. O patrão vem cobrar uma meta, vem cobrar um resultado, vem cobrar alguma coisa que estava programada na rotina do trabalho. Pergunta para ela se ela pode, ou pergunta para o Luiz se lá no trabalho dele ele pode contar uma historinha para o patrão. Ele pode contar uma historinha um dia, se ele contar mais uma historinha no outro dia, e mais uma historinha no outro dia, próximo, departamento de RH, pode selecionar um novo funcionário para a função tal, porque essa funcionária aqui, ela se tornou pegadinha de contar a historinha, mas fazer o que precisa ser feito. Agora, que engraçado que no nosso ambiente de trabalho, a gente sabe dessas coisas e a gente rala.
para não perder o nosso emprego, principalmente se o emprego é bom, né? Principalmente se o salário é bom, aí eu não quero perder. Agora, por que a gente acha que no reino de Deus vai ser inferior ao reino dos homens? Por que a gente acha que no reino dos homens a gente tem que fazer com excelência e no reino de Deus faz de qualquer jeito, né? Afinal de contas, Deus não está vendo. Será? Então, mas uma pessoa apaixonada, ela não fica contando historinha. Pessoa apaixonada não fica dando desculpas, ela faz o que precisa ser feito. E aí nós temos 4 pilares, né? O ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Eu já preguei aqui. Uma pessoa que está apaixonada, ela vive os 4 pilares. Ela está constantemente convidando pessoas ou para a célula, ou para o culto, ou usando estratégias para alcançar almas para Jesus. Tudo isso, para a glória de Jesus, eu tenho vivido. Porque apesar de ser pastor, toda semana eu convido pessoas para a célula em Canelinha, de homens, e a célula em São João, mista que a gente tem. E eu sou pastor, eu poderia talvez não fazer mais isso, porque agora tem tanta coisa para fazer. Eu poderia dizer, não, irmãos, ó, vocês vão ganhar alma para Jesus, eu sou o pastor de vocês, eu vou cuidar de vocês, e vocês vão ganhar as almas. Mas eu sou pastor e eu também tenho almas. E essa semana eu levei um convidado novo na célula. Por quê? Porque eu não paro de fazer o que precisa ser feito. Uma pessoa apaixonada, ele está sempre visitando algum irmãozinho da igreja. Faltou o culto, por que faltou? Está tudo bem? Né? Está acontecendo alguma coisa? Sentir tal falta. É o consolidar. Uma pessoa apaixonada, ela está sempre consolidando alguém. Ou consolidando aqueles que já estão, ajudando a pessoa, a firmar aquelas pessoas que muitas vezes estão trôpegas. Então, eu sou um consolidador de almas. Uma coisa que eu tenho vivido nos últimos meses, que todo mundo vivia no tempo do primeiro amor, quando a gente entrou na visão celular e começou a trabalhar com células. Todo mundo que tinha carro, no dia de célula, saía de casa em casa pegando gente, enchendo dentro do carro. Eu tinha discípulo que enchia 2 carros. Ele fazia 2 viagens. Eu fiz isso quantas vezes? Pegava o carro emprestado do pai. Botava as pessoas dentro do carro, levava para a célula quando tinha mais de 4 ou 5 convidados. Voltava de novo, pegava mais gente e levava para a célula. E depois levava em casa. Toda semana. E eu tenho feito isso. Toda segunda-feira eu pego uns indivíduos lá de São João Batista e levo na célula em Cananinha. A pessoa apaixonada, eu pregava domingo lá no culto em Canelinha. O meu carro não é meu carro é o carro que Deus deu para me cuidar. Então, esse negócio, não posso botar muita gente dentro do meu carro é novo. Que teu carro? O quê? O carro é de Deus. Deus só deu para a gente cuidar. Então vai encher o teu carro. Se o teu carro está vazio, Senhor, tem misericórdia. Eu preciso encher meu carro para a próxima célula. Faz a salvação aí, irmão, que Deus enche o teu carro. Se Deus encher o teu carro, quem sabe Ele vai te dar um carro novo. Para você encher mais ainda. Um carro que tem mais espaço. Agora, se aquilo que Deus me deu para administrar, eu não boto a serviço do reino dele, porque eu estou esperando que Deus já me dê alguma coisa melhor. Tudo é para a glória dele. Uma pessoa apaixonada, ela dedica tempo para discipular e ensinar vidas. Quantas vezes, amado, eu saí da casa de discípulos 2 da madrugada. 2 da madrugada nós estávamos compondo músicas na casa do pastor Macluz e da pastora Nicéia. Domingo terminava o culto. E terminava à tarde, às vezes. Nós íamos para a casa dos discípulos, fazer consolidação. Saía de lá 1 da manhã. Mas segunda-feira de manhã não tem que trabalhar? Tem. Mas a gente ficava lá, discipulando, ensinando, firmando, fortalecendo. Coisa de gente apaixonada. Hoje, em alguns lugares, não aqui em Tijucas, né? Termina o culto, tchau. Né? Pessoas às vezes, meu Deus, eu sinto falta da época que os irmãos terminavam o culto, pelo menos vinha dar um Pai do Senhor para o pastor. Pastor, Deus abençoe, é a nossa salva. Pelo menos isso, né?
Pelo menos dá tchau para o pastor. Hoje em dia, termina o culto, quando eu estou tirando a minha correia do violão, que eu quero cumprimentar alguns irmãos, já foi. Já era. É só o tempo de tirar a correia do violão. Né? Eu aprendi, um dos primeiros pastores da minha esposa, é o pastor Vitor. Pastor Vitor, da primeira igreja batista da Glória, em Carazinho, Rio Grande do Sul. Terminava o culto, ele ia correndo na porta, ficava na porta, não saía uma pessoa da igreja sem ele cumprimentar. Boa semana, alemão, né? Boa semana, Pai do Senhor, graça e paz, shalom. Não era só boa noite. É só boa noite, é mais radical, É batista tradicional, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Né? Mas ficava lá, né? Hoje, se eu for fazer isso, nem dá tempo. Quando eu chegar na porta, metade da igreja já foi. Meu Deus! Será que isso é paixão? Será que isso é vontade de estar junto dos irmãos? Como a igreja primitiva tinha tudo em comum, estavam todo mundo junto, repartindo as coisas, todo mundo no mesmo propósito, focado. E por último, uma igreja apaixonada é uma igreja que capacita pessoas para o envio. Irmãos, nós estamos aqui para treinar pessoas para serem enviadas. Só que tem uma coisa, quando elas são enviadas, a gente esquece que nos 4 pilares que a gente aprendeu, que tem um enviado. E às vezes as pessoas não são enviadas como a gente planejou. Todo pastor, estou encerrando, tá? Todo pastor pensa assim: eu vou ganhar, eu vou consolidar, eu vou discipular, e agora eu vou enviar a ovelhinha para ela começar uma nova célula ou um novo trabalho numa outra cidade com a placa da minha denominação. É assim que a gente pensa. E aí eu vou participar de um retiro chamado Multiplicando o Fruto Fiel. Nós estávamos com toda a liderança da igreja pronta lá em Nova Trento. Eu tinha meus 12. A apóstola Patrícia tinha as 12 dela. E aí as 12 da pastora Patrícia vão fazer um encontro Multiplicando o Fruto Fiel. E os 12 do pastor Christian vão fazer o Multiplicando o Fruto Fiel. Bênção de Deus. O que a gente pensou? Multiplicando fruto fiel significa que depois do retiro, eles vão multiplicar e nós vamos ganhar Nova Trento para Jesus e vão ser a maior igreja de Nova Trento, a igreja da visão celular de Nova Trento. Aleluia! Diga aí, recebo. Só que na prática, irmãos, quando terminou o retiro, os nossos 12 vieram conversar com a gente. Olha, pastor Cristo, pastora Patrícia, Deus falou comigo lá no retiro que é para mim voltar para São João Batista ajudar o pastor Luiz Carlos. E aí veio uma outra 12. Pastor Cristo, Deus falou comigo que eu tenho que voltar para São João Batista ajudar o pastor Luiz Carlos. E aí outro 12 veio, pastor Cristo, Deus está falando comigo que é para mim voltar para São João e ajudar o pastor Luiz Carlos. Eu disse, meu Deus, vai sobrar quem? Para me ajudar a ganhar Nova Trento para Jesus. E aí pastor Regis, pastora Márcia, pastor Maclode, pastora Micéia, pastor Alex, que na época não eram pastores, né? Alexandro, Deise, Amarildo, Roseli, tudo. As coisas não são como a gente planeja, né? Porém, nós não capacitamos e treinamos pessoas para enviar para nós. A gente treina e capacita para enviar para o reino. E quando é para o reino, quando eu tenho esse entendimento, que eu acho que agora estou aprendendo, com 50 anos nas costas, eu não deveria ficar tão triste, né? Mas a gente fica triste ainda, né? Porque a gente tem esses pensamentos. Mas vai chegar um dia que a gente vai entender que a nossa missão é capacitar pessoas para enviá-las, para cumprir o propósito delas, né? Mas, enfim, a verdade é que a gente não cria filho, nem biológico e nem espiritual para nós. Tudo pertence a Deus, né? Então, nossa missão é treinar, capacitar, preparar e o resto deixar nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?
Quantos estão vivendo uma paixão por Jesus? Deus quer que a gente se certifique no dia de hoje, né? De que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Amém? Eu quero separar essa música, né, que a gente citou aqui, que é uma música histórica, mas que tem uma letra tão linda, né? Inspirada em Apocalipse 2, né? Pratique as primeiras obras. A gente vai encerrar orando, cantando essa música. Você pode estar depois celebrando a ceia, né? Eu vou estar lendo aqui o texto da ceia, para a gente já entrar no processo da ceia, e na sequência a gente vai cantar essa música, tá? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Vamos adorar ao Senhor e depois, na sequência, a gente vai tomar ceia. Amém? Quero voltar ao início, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início, encontrar-me contigo. Quero viver meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao
Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo, pode se ouvir a Deus. Jesus está aqui, aleluia. Certo como o ar que eu respiro, certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ver. Amém? Você vai poder agora pegar do pão e do cálice. Nós vamos estar cantando mais uma canção. E esse é o momento para a gente recordar a paixão de Cristo. É o momento para a gente recordar o alto preço que Jesus pagou ali na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Amém? Que assim como ele estava completamente apaixonado pelo Pai, e completamente apaixonado pela sua missão de dar a vida por nós, que nós também possamos nos apaixonar por ele e pela sua missão. Amém. Coma do pão e depois troca o cálice com seu irmão, beba do suco da vida, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para
te adoração. Pode aplaudir o Rei dos Reis. Amém? Diga, Senhor Jesus, eu quero viver apaixonado, assim como o Senhor foi e é apaixonado por cada um de nós, por todo o teu povo. Amém? Dê um abraço forte aí, pelo menos 5 irmãos, né? Diga, que bom que estamos juntos. Sem parar, sem vacilar, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem chorar. Sem querer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem querer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem querer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem querer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem querer, sem chorar. Sem cessar. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Amém. Amém.